Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades. Atenção! Vocês irão realizar todas as atividades que estão nesse arquivo, mas só preciso nos enviar as fotos da atividade de matemática. Enviar as atividades até o dia 11/5. Atividade número 1 é a atividade de língua portuguesa. E o que será que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o que são substantivos. Vocês têm ideia do que são? Você já parou para pensar que tudo que existe à nossa volta recebe um nome? Pois é, eles são substantivos. Como, por exemplo, casa, flor, banana, carro, mesa, crianças. Todas essas palavras são substantivos, são coisas que estão ao nosso redor e nós damos um nome para eles. Substantivos são palavras que servem para nomear seres, imaginários ou não, coisas, lugares, pessoas, animais, sentimentos, ações, estados, ideias, fenômenos da natureza. Veja alguns exemplos. A casa da Ana fica perto da minha. Casa e Ana são substantivos, são coisas, que nós podemos dar nome. Gosto muito de rosas, rosas também. Eu posso dar um nome às rosas. A chuva está muito forte. Chuva é substantivo. Os substantivos são classificados em comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto. Podem ainda ser substantivos coletivos ou coletivos. Vamos entender algumas dessas classificações. Substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie, como pessoas, animais, plantas, frutas, objetos, lugares, fenômenos, de forma genérica. Esses termos são sempre grafados, ou seja, escritos com letra minúscula. Por exemplo, pessoa, gente, criança, cidade, país. Já o substantivo próprio é um nome específico que se dá a um ou alguns indivíduos, lugares, marcas, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando inconfundível. Costuma estar em letra maiúscula. Por exemplo, o meu cachorro é engraçado. Cachorro é substantivo. Mas se eu falar, o Doug é engraçado, Doug está substituindo a palavra cachorro, certo? Doug também é substantivo. Nas duas sentenças, ou seja, nas duas frases, cachorro é um substantivo comum, pois é o nome que se refere a todo ou qualquer cachorro. Já dog é um substantivo próprio, pois se refere a um cachorro especificamente. É o nome que eu estou dando para este cachorro. Então, nós temos aqui embaixo mais alguns exemplos de substantivos comuns e próprio. Cachorro, comum, próprio, dog. País é comum, próprio, Brasil. Escritor, comum, próprio, Carolina de Jesus. Substantivo comum, Deus, próprio, Afrodite. Substantivo comum, refrigerante, próprio, Coca-Cola. Substantivo comum, planeta, próprio, Terra. Então, substantivo próprio é o nome que eu dou para o substantivo comum. Agora, realize as atividades. Então, vocês vão escrever aqui. Na primeira coluna, do lado esquerdo, nomes de cidades e nomes de pessoas. Ou seja, vocês vão escrever substantivos próprios. Lembrando, tem que ser com letra maiúscula. Do lado direito, substantivos comuns, nomes de brinquedos e nomes de objetos de cozinha. Então, vou escrever com letra minúscula. Na questão número 2, vocês vão circular os substantivos comuns que estão nas frases.
Então, vocês vão ler as frases, vão circular somente os substantivos. Uma dica importante: sempre que vocês puderem colocar antes das palavras os artigos o, a, os, as, uma, uns e umas, vocês conseguem identificar facilmente os substantivos. Por exemplo, as crianças corriam na praia. Então, aqui antes de crianças, eu tenho o artigo as. Então, já sei que crianças é um artigo. Mas aqui eu tenho a palavra praia. Praia também é um substantivo. Se eu puder colocar um artigo antes da palavra, eu consigo identificá-lo, certo? Eu posso falar a praia? Sim. Então, praia é um substantivo. Tentem fazer isso com as outras palavrinhas para identificá-las. 3. Escreva uma frase para cada palavra abaixo. Pedra, laranja, terra, cafezal. 4. Escreva 3 substantivos de cada, 3 comuns e 3 próprios. Atividade 2, matemática. É essa atividade que vocês têm que enviar para o professor ou para o professor, ok? Valor posicional dos algarismos. Nós já estamos estudando isso há um tempinho. Escreva os números representados nos ábacos abaixo. Então, você vai ver qual o número que está na casinha da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar e vai escrever no tracinho embaixo do ábaco. 2. Escreva a decomposição de cada número de acordo com o modelo. Enviar a foto desta atividade. Não esqueçam. Então, nós temos aqui os números e vocês vão decompor conforme o modelo que está aqui em cima. Nós já estudamos bastante isso, hein? Número 3. Considerando os algarismos apresentados a seguir, responda. Então, nós temos algarismos 3, 6 e 5. Qual o maior número que podemos formar com esses algarismos? Então, vocês vão escrever aqui na letra A o maior número que nós podemos formar usando esses 3. Depois, qual o menor número que nós podemos formar usando os 3? C. Considerando o maior número formado, qual é o valor posicional do algarismo que ocupa a casa das centenas? Então, depois que vocês formarem o maior número, vocês vão ver qual o algarismo que está na casa das centenas. 4. Isaac foi ao banco pagar suas dívidas e efetuou o pagamento em dinheiro, dando ao caixa as cédulas e moedas representadas abaixo. Então, nós temos cédulas de 100 e de 10 e temos moedas de R$1. Sabendo que Isaac saiu do banco sem receber troco, qual foi o valor total das dívidas que ele realizou? Então, você vai ver qual o valor que tem aqui nas cédulas para responder essa questão, ok? 5. A população da cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, de 2020, é de 1.308.047 habitantes. Utilizando algarismos, o total de habitantes de Guarulhos é? Então, você vai ver qual dessas letrinhas aqui que representa o número que nós acabamos de ler. Enviar a foto desta atividade, a atividade da semana. Atividade 3 é atividade de história. Nós vamos falar sobre pré-história. Você vai pedir para um adulto ajudar você lendo esse texto. Depois, você vai responder. 1. Leia com atenção o texto acima, observando os trechos que está em negrito, e responda em seu caderno. Qual é uma das principais características dos homonídeos? Você vai procurar lá no texto e vai responder aqui dentro desse retângulo. B. Como você chegou a essa conclusão? E. Dê exemplos dessa mudança. F. O que era a pintura rupestre? G. Quais as principais características da nossa espécie Homo sapiens? H. De onde teriam vindo os primeiros habitantes da América? Atividade 4. Geografia. As principais formas de relevo da superfície terrestre são montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. O relevo. Faça uma pesquisa e dê a definição de planalto, planície, montanha e depressão. Atividade 5. Ciências. Vamos continuar a falar sobre os seres vivos. No planeta Terra, podemos observar a presença dos seres vivos em todos os lugares. Eles deixam registros como pegadas, ninhos, pelos, penas, teias, buracos e tantas outras marcas que mostram a presença de um ser vivo naquele local.
Então, nós temos algumas imagens aqui representando. Observe as imagens e responda. Quais vestígios da existência de seres vivos podem ser observados nas imagens? Quais seres vivos devem viver próximo da escola? E até a próxima!